Mônica tá assistindo. Sabe quem é a Mônica? Não. A Mônica é uma das melhores cantoras dessa diocese. Exatamente ela. Ai, a Mônica é um amor de pessoa, meu Deus. O irmão do Cisto toca comigo na missa. Ah, é? Lucas. Uhum. Ah, o Lucão eu conheço. É, Vixe, o Lucão é um barato. Então nós tocamos na Capela São José. Desde pequeno, conheço os meninos desde pequeno, acho que desde uns 13 anos. A gente participou do grupo de oração Nossa Senhora Rosa Mística, e a gente foi fazendo amizade. Ah, a Capela São José que você tá falando, lá do Cocaia, do Padre Jair. Da Cúria. Do lado da Cúria, sim. Bacana. Nós crescemos ali, eu, o Lucas, Cisco, né? Morava cada um num lugar, mas se encontrava, né? Bacana demais. Quantos viram? Já temos 17 pessoas, pode começar. Deixa eu só compartilhar. Eu já pedi pra compartilharem aqui com... Da G6. Compartilhar aqui da G6. A Ju deu boa noite. Boa noite, Ju. Tá dando certo, irmã, graças a Deus. Tá saindo só. Eu sei que tá saindo. Então, fecha o áudio. Não dá pra fechar. Então, fecha o áudio. Então, beleza. Só tô tentando colocar. Entra na página aí do Face pra mim, por favor, e coloca no da Diocese. Compartilha o vídeo. Prontinho. Boa noite a todos. Chegamos ao nosso 5º encontro da Semana Nacional da Vida. Hoje com Vanderlei, psicólogo. Nós vamos fazer algumas perguntas e também vamos deixar livre para que vocês façam aí no chat algumas perguntas para o Vanderlei. Entramos um pouquinho com atraso. Já peço para que vocês possam ir compartilhando para que as pessoas possam saber que hoje não é pelo Facebook da Diocese, porque hoje a Diocese tem um outro evento. Então nós estamos entrando pelo Facebook da Paróquia Santo Antônio dos Pimentas. Então compartilhe o link para que outras pessoas também possam acompanhar e tirar suas dúvidas também, né? Nós faremos algumas perguntas sobre quando a vida é ameaçada, quais são as reações psíquicas, os comportamentos e os comportamentos que nós temos diante da ameaça à vida. Mas antes disso eu vou deixar que o Vanderlei se apresente um pouquinho para nós. Seja bem-vindo, Vanderlei. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, eu que fico grato, né? Boa noite a todos. Né? Façam realmente suas perguntas, porque nós não conseguimos responder por tempo, nós vamos respondendo depois. Isso. Né? Ou que precisar de mais estudo também vamos respondendo depois. Eu sou Vanderlei Soares, né? Vanderlei Soares da Costa, participo da comunidade São José, né? Do lado da Cúria, capela, né? Da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Sou psicólogo clínico, já faz mais de 10 anos, né? Especialista em avaliação psicológica, perito da justiça, né? Também, e pós-graduando em neurociência, né? Faço um trabalho colaborando aí com um seminário, né, na formação humana dos meninos, né? Então é uma graça, né, poder hoje participar e ajudar um pouquinho e ser ajudado também por suas perguntas, né, nesse encontro. Então tá bom. Vamos lá então. Algumas pessoas me pediram para fazer algumas perguntas. Eu achei interessante, mas quando a gente começa a pensar na questão da ameaça à vida, o instinto do ser humano
é poder sobreviver diante da ameaça. E aí me vem assim uma dúvida. Quando diante de uma ameaça, ele tem esse ímpeto de sobrevivência, por que em determinadas situações o ser humano se coloca em ameaça? Meio que passa o carro na frente dos bois, Isso. né? Olha, nós temos uma grande dificuldade com esse mundo interior, né? Nós estamos tão avançados, né, em termos de ciência fora de nós, né? No mundo onde nós estamos, né? Mas no mundo onde nós somos, né? Parece que cada vez mais esse universo nos joga para fora e tira a habilidade aqui de dentro, né? E é necessário conhecer como funcionam as nossas emoções, né? O que nos determina diante de cada realidade, né? Então nós trazemos aí, né, na formação da nossa personalidade um contexto temperamental, né, que muitas vezes tenta ou ultrapassar, né, ou impulsionar muito, ou segurar muito, e uma relação desse temperamento com o meio, né? Isso forma a nossa personalidade. Então muitas vezes nós temos um medo que nós não conhecemos, uma insegurança, nós temos alguma emoção aqui dentro, né, que é desencadeada pela situação onde nós queremos eliminar, que nós não somos racionais diante dela, né? Então o que nós fazemos, né, para solução rápida, né, para se esquivar daquilo que eu acho que vai me doer muito, eu tomo uma decisão pensando em eliminar, até me coloco numa situação pior, né, do que aquela. Então a falta de conhecimento, né, desse mundo interior, né, para tomar uma decisão pautada na razão, né, não descartando que eu sou um ser emocional, mas naquilo que tem a ver com a minha verdade, né? Então a gente vê muitas vezes a pessoa tomando uma decisão porque ela acha que se descobrirem aquilo, ela vai ser rejeitada, né? Vão criar um rótulo, um estereótipo, né, sobre ela, né? Então isso ela já traz, na verdade, do histórico dela, né? Porque quem diz que eu tenho que ser aceito por todo mundo, né? Eu tenho que ser aquilo que eu devo ser como pessoa, né, aquilo que dá sentido na minha vida. E se isso tiver, né, que ferir o olhar do outro, para o outro amadurecer e me enxergar diferente, então é assim que eu tenho que fazer, né? Então muitas vezes nós passamos o carro na frente dos bois por imaturidade emocional mesmo, como uma criança, né, que mente, né, porque ela acha que o pai vai ali brigar, vai ali, né, bater, então ela tenta resolver, né, e depois tem que contar aquela mentira, levar aquilo para o resto da vida. É uma negação, né? A gente fala na psicologia que isso é um mecanismo de negação, ou seja, quando eu minto, por exemplo, eu estou criando uma outra realidade, eu estou negando, né? E nós esquecemos, né, que o único lugar que nós conseguimos mexer mesmo é no nosso presente e na nossa realidade. Se eu não for autêntico, eu não consigo mudar nada na minha vida. Se eu não compreender aquilo que me formou, aquilo que eu trouxe, né, então eu vou fazendo uma bola de neve, né, eu vou criando justificativas, negando, e aquilo eu nunca soluciono, né? Então é falta da compreensão, né, interior das suas emoções, saber que eu preciso enfrentá-las, né, que elas não determinam quem eu sou, que eu sou um ser, né, que posso me determinar. Viktor Frankl, né, ele é um psicólogo da linha da logoterapia, né? Só para contextualizar, né? Ele começou pela linha do Freud, né? E ele até fala assim que o Freud é um gigante e ele é um anão, né? E ele fala assim, só que um anão nos ombros de um gigante, né, enxerga muito mais longe. Então, Viktor Frankl ele dizia isso mesmo, né? Que o ser humano, né, é o ser que vai se libertando daquilo que o determina. Então é isso que nós temos que fazer. Nós trazemos mesmo conteúdos emocionais inadequados, outros muitos, né, adequados, mas nós precisamos olhar isso e fazer como São Paulo, né? Examinar tudo e abraçar que é pouco. Né? Exato. Então a gente pode falar assim, algumas coisas que foram aparecendo, né, algumas perguntas diante do contexto atual que nós estamos vivendo, né? A vida foi ameaçada, né? Em 2020 a gente percebeu que houve uma mudança completa, né? Que fugiu ao nosso controle, né? De todo mundo, né? Tirou a nossa vida das mãos, né? E isso teve impactos, alguns positivos, mas também muitos impactos negativos. Na maneira que a gente começa a ver o mundo, na maneira que a gente lida com as pessoas, o medo da morte. Então, diante dessa pandemia,
a gente viu diversas reações das pessoas, né? O que é muito normal, cada um vai reagindo de acordo com a realidade de uma forma, né? Mas fizeram uma pergunta, e aí eu acho importante a gente falar um pouco disso, né? Uma filha muito preocupada com os pais, né? Desde que iniciou a pandemia, os pais não saíram mais de casa, né? Com muito medo da morte. Então, tem deixado de viver coisas muito boas, né? Conhecer a neta que nasceu, visitar a família ou receber pessoas, mesmo que seja um grupo isolado, né? A pergunta que ela faz é assim, se teve alguma influência em questão à mídia, porque os pais, ela coloca assim, que os pais ficam constantemente acompanhando, né, as notícias sobre quantos morreram, né, sobre o aumento da contaminação. Então, assim, mexeu com a vida de todo mundo. Algumas pessoas agiram de uma forma, outras de outra. Então, ela pergunta assim, o que eu posso, né? Como que eu posso ajudar os meus pais, que já vai para mais de 6 meses, né? Isolados em casa. E aí a gente começa a entrar também no contexto desse isolamento, né? Pessoas que foram perdendo empregos, né? Pessoas que entraram em depressão. Então, fala um pouquinho para nós, porque eu acredito que como psicólogo, isso para você acabou trazendo muitas pessoas com essa realidade, né? Clínicas de psicologia que eu digo, né? Nos atendimentos online, né? E graças a Deus que nós podemos auxiliar também nesse momento com o nosso trabalho. Sim, é como você mesmo disse, né? A ameaça à vida, né? Mexe com algo muito profundo, né? Da nossa gênese mesmo, né? Ou seja, nós temos esse instinto vital, né? E procuramos durante a vida estabelecer coisas que nos tragam segurança. Então, o que acontece? Quando eu começo a perceber que essas coisas que traziam uma certa estabilidade, elas estão saindo de posição, eu começo a ficar sentindo vulnerável, né? Eu começo a ter um fluir diferenciado aqui dentro de mim, dentro das minhas emoções. E aí, a emoção, né, eu gosto muito de falo isso com os meninos lá no seminário, que várias teorias falam que a emoção é algo, né, que não é bom nem ruim, né, e eu me atrevo a dizer que a emoção é boa, porque eu me atrevo a dizer, né, porque o próprio Cristo se emocionou. Se fosse ruim, ele não se emocionava, né? Então ele chorou quando Lázaro morreu, né? Ele teve medo, né? Pai, se possível, né? Afasta-se de mim. Ele não entendeu o que aconteceu, mas ele teve raiva, né? Porque ele chegou no templo, aquela bagunça, usou a raiva para pontuar, não para ofender ninguém. Olha, aqui não é isso, né? Então, ou seja, essas emoções, né? O próprio Deus, né, mostrou que elas são necessárias para o nosso crescimento. Mas quando elas permanecem por muito tempo, né, ou quando elas viram o piloto, né, da nossa, desse nosso transporte, né, de certa forma, a gente começa a se fechar e se isolar ainda mais, com medo, com ansiedade, com uma série de outras coisas, né? Eu digo para os meninos, olha, a emoção ela tem que ser passageira, ela não pode ser o piloto. O que é um passageiro? Eu vou atravessar a rua, a emoção vem, né? O medo, né? A emoção vem e me avisa, olha, é perigoso. Aí eu olho para lá, olho para o outro. Terminei de atravessar a rua, o medo desce desse transporte que sou eu. Se ele permanece, vira uma fobia, né? Vira, né, se transforma numa ansiedade, né? E pode virar uma depressão depois. A raiva também é uma emoção. Se ela vem, é para eu pontuar algo que está errado, algo que eu não concordo, algum fato. Mas se eu mantenho, né, se ela vem nesse transporte que sou eu, nesse itinerário, e não desce, daqui a pouco ela, atrevida, começa a pilotar e dar opinião ali dentro daquele transporte, aí é onde vira um ressentimento, onde vira uma mágoa, e aí o sistema imunológico vai lá embaixo, onde eu perco a graça na vida, perco a graça espiritual. Então, ou seja, a emoção, ela é boa, né? Mas ela não pode dominar aquilo que nós somos. E nesse contexto, né, da pandemia, do isolamento, né, que nem é um isolamento social, na verdade, um isolamento físico e social, nós já estamos já faz um bom tempo. Né? Por isso esse monte de patologias aí, né? Somos seres, né, essencialmente sociais.
quando a tecnologia nos afasta, começa a mexer com um dos eixos da nossa estabilidade, que é o social, né? Bio, né? Como se fosse colunas da casa, bio, psíquico, social, espiritual. Se eu tiro uma coluna, né? Depois eu tiro a coluna do físico, porque eu não estou no sol, não caminho, eu vou, né? Deixando a casa cair literalmente, né? Então, o isolamento, ele me levou para um território que pertence ao medo, porque quando eu tenho medo, o que eu faço? Me isolo. Né? Então é um ambiente onde o medo já permeia, ele já passeia por ali. E se eu não ordenar o meu dia, dizendo para o medo, olha, desce, que agora vai entrar outro passageiro, o medo é atrevido, ele vai ganhando espaço. Então o que acontece? Muita gente no isolamento, além de mudar a rotina, né, que tinha uma rotina de visitar de tal lugar, de ir no mercado e tal, não ordenou a nova rotina dentro de casa. Ou seja, não colocou nessa rotina essas coisas referentes a esses eixos, né, de estabilidade. Ou seja, eu estou dentro de casa, mas eu estou privado externamente, mas meu mundo interior eu continuo livre. Então eu posso fazer um exercício aqui dentro, eu posso entrar em contato e ligar para alguém, né, eu posso fazer minha oração, eu vou complementando os meus eixos, né? Eu posso pensar no sono, na alimentação, e aí eu vou mantendo os meus eixos e ordenando o dia, dizendo assim, olha, o medo começou a vir, mas eu foquei em outra coisa, agora é hora, sai, né? Dá um espaço aí, medo, porque agora é a hora do meu exercício, é a hora de eu falar com alguém que eu amo. E aí é onde o medo começou a tomar, né? Então, por isso que nós temos aí, né, uma questão de medo mesmo, de ansiedade generalizada. E tem um amigo meu, psiquiatra, que ele dá um exemplo assim que eu acho, né, bacaníssimo, né? Que ele fala assim, ó, pensa você comendo só Nutella e refrigerante durante 10 anos. Como é que você estaria daqui 10 anos? Né? Se não morto, né? Né? Como as doenças. Então, ou seja, pense naquilo que você está ingerindo e o que você realmente deveria ingerir, né? Biologicamente. Agora, e psicologicamente, né? A pessoa que está inserida 6 meses dentro de casa, o que ela está ingerindo e o que ela deveria ingerir? Porque o que ela está ingerindo, né, vai ser o resultado, né, dela hoje. O que ela ingeriu, né, é o resultado dela hoje. Então, falta esse ordenar, né, dentro, né, dessa rotina nova, né, e dizer a emoção que quem determina sou eu, não é a emoção que determina, né? Se preocupar com o que eu estou ingerindo. E isso não é só para a pandemia, isso é para a vida toda, né? Nós somos reflexo daquilo que a gente ingere, né? No contexto também psicológico, né? No contexto que eu experimento, está aí a sociedade para dizer, né, que nós estamos na sociedade do ter, né? Onde se eu não tenho, parece que eu não sou. Por quê? Porque tem ingerido isso, né? Dos meios de comunicação e tudo mais, né? Tem mal usado isso. Então, no caso, né, específico, né, eu acho que a Feira está preocupada, né? Você tem um porquê, né? Um porquê. O que é um porquê? Assim, eu quero que meus pais conheçam a minha filha. É um porquê muito profundo. Eu tenho uma meta, né? Eu tenho um objetivo. Em torno disso, eu tenho que construir uma estratégia, né? Uma estratégia de ou eu inserir algo lá para os meus pais que ele comecem a não ingerir mais, né, só essas informações, né, ajudá-los a ordenar esse dia, e criar uma estratégia também, né, para que eles possam se sentir mais seguros saindo, no contexto de dizer assim, olha, vamos fazer então uma quarentena, né, nós vamos ficar aqui 7 dias sem sair, se for possível, né, e aí a gente se encontra, porque aí começa a quebrar esse ciclo que foi instalado, né, do medo lá dentro. Então esse é um movimento que eu acho que ajudaria muito, né, levar essa compreensão e sempre pensar, né, que a nossa memória, né, ela é um baú, né, quem põe as coisas lá, né, somos nós, né, então é isso que eles estão colocando, né, na Bíblia fala, né, em Eclesiastes, né, Senhor, formar em mim memórias de esperança, né? O que eles estão vendo só está formando memória de desespero. Isso. Né? Então é preciso quebrar isso, né? E se eles não estão conseguindo, né? Então quem está conseguindo enxergar pode criar aí um plano de ação, né? Para que eles mudem. E aí, né, o medo, conforme eu vou enfrentando ele vai perdendo a força até ele ficar no local onde ele tem, local bom onde ele tem que estar, né? Porque se a gente pensar
pensar um pouco, o medo sempre paralisa, não que ele não seja sempre ruim. É necessário a gente, né, porque nos tira também de situações de ameaça, né? Estamos aqui por causa dele, né? O povo, né, as civilizações, quanto não sofreram aí só por causa do medo também, né? Que dá esse senso, né? De essa sanidade ao ser, né? Que nós não somos criaturas, né, que podemos enfrentar tudo, né? Sim. Não fisicamente, né? Intelectualmente nós podemos transcender isso. Mas quando há esse domínio, começa a ter essa problemática, né? Porque é algo que, assim, eles se isolam, tentando defender a própria vida, mas também às vezes não consegue trabalhar consigo mesmo, né? Então dentro de si começa a estar preso de outra forma. É uma figura que eu gosto muito, que é sempre Pedro, né? Pedro, o medroso, né? E olha no amadurecimento, né? Quando a gente vê o amadurecimento de Pedro, Pedro estava para ser morto, estava na cadeia, e quando o anjo entra, Pedro está dormindo profundamente, né? Então há um amadurecimento daquele que tinha medo, né? E consegue fazer, transcender e ter esse amadurecimento, né? Está tranquilo diante de uma situação de morte. É virar um ser biográfico, né? Eu acho que o grande problema hoje, né, é que nós não entendemos que nós temos um propósito, né? Eu não estou falando só para quem é católico, porque nós temos bem definido, né, o céu, a santidade, o amar a Deus de volta, né? Mas eu estou dizendo também para quem não tem essa fé, que a pessoa pode perceber que existe um propósito para a vida, né? Eu posso encontrar que a evolução é justamente eu dar significado à minha existência, né? Senão eu começo a ser um ser muito biológico e deixo de ser um ser biográfico, né? Eu não construo a minha história, né? Eu brinco com os meninos lá, semana passada eu falei lá no seminário, hoje vocês vão fazer uma lista do dia de vocês vão me dizer assim, se vocês foram mais biológicos, se vocês foram mais biográficos, né? Ou seja, biológico né, é qualquer criatura, né? Sim. Qualquer criatura é biológica. Já comi, já bebi, né? Então tem aquela dificuldade ali, eu me esquivo, né? Você não vê um porco pensando, meu Deus, o que vai ser da minha vida, né? Esse ser biográfico, né? Que precisa olhar para a emoção, mas transcende, né? Assim, não transcende, tem um significado, né? Dizia Viktor Frankl, né? Que para quem tem um sentido, qualquer tribulação é vencível, né? Para quem não tem, qualquer caminho basta, né? Então é encontrar um sentido, encontrar um porquê. Quando eu encontro o porquê, aí eu consigo, né? Dando passos, né? Muito bem. Mandem suas perguntas, se for aparecendo as dúvidas. Diante também dessa temática, né, da pandemia, que foi o que nos pega, né, na ameaça da vida. E quando a gente fala de ameaça da vida, né, porque muitas vezes a gente liga a Comissão de Defesa da Vida sempre com a questão do nascituro, né? E aqui a gente trouxe o Vanderlei para mostrar toda essa questão da ameaça mesmo à vida, desde a concepção, que a gente vai chegar em algumas perguntas, mas até a morte natural. Então toda a nossa história, né, tudo que a gente vai passando e que vai trazendo comportamentos, né, que vai trazendo reações psicológicas, isso também está muito ligado à nossa maneira de ver a vida e de caminhar, né? E quando a gente fala então dessa pandemia, né, surgem também alguns questionamentos que eu já vou entrar até em um outro ponto aqui. Suicídio, né? A gente sabe que aumentou muito o número de suicídio desde o início da pandemia. Mas aqui eu vou até pedir para a gente fazer um link com essa situação que a gente tem vivido, esse contexto atual, mas o que tem sido questionado aqui é como lidar, né? Aqui são pais extremamente preocupados, né, com essa questão do aumento do suicídio com os jovens, né? A gente sabe que teve essa questão de aumento de suicídio devido à pandemia, pessoas que foram perdendo os seus empregos, né? Que foram perdendo assim, o sentido de como que seria, como que eu conseguiria dar passos adiante diante de um fato que foge à minha realidade. Mas aqui o questionamento é assim, como que eu posso, né, perceber sinais de uma pessoa que tem entrado numa depressão profunda, né? Ou às vezes não, porque às vezes o jovem se pergunta para um pai, às vezes que o pai nem sabia que o filho estava passando por alguma situação. Então a pergunta aqui é que sinais que eles começam a dar para que os pais possam estar atentos.
Isso é extremamente importante. Nós percebemos também que a depressão, ela se pareou, né? A gente fala parear no Bluetooth, né? Com a época que ela está instalada, né? Antigamente tinha um conceito de depressão como uma doença onde a pessoa não levantava da cama, né? Onde ela só chorava, né? Onde ela não conseguia fazer nada, né? Essa depressão hoje ela é muito rara, né? Que chama-se até síndrome de Cotard, né? A depressão ela acompanhou os tempos, né? Hoje você vê o depressivo, né? Por senso de responsabilidade, indo trabalhar, né? E vai e volta. E duas coisas, né, que o CID-10 pede para que nós verifiquemos, né, na avaliação. Primeiro, aquela perda de vontade de fazer coisas que sempre a pessoa fez, que sempre davam significado, sempre davam sentido, né? É uma diminuição muitas vezes até gradativa, né, de uma vez, né? Vai diminuindo, né? Eu gosto muito de contextualizar a depressão com aquele sistema, né, que nós temos de quando nós entramos em choque. Né? Quando nós entramos em choque, o que acontece? Muitas vezes a pessoa desmaia porque a dor seria tanta, insuportável, e aí o corpo desliga. A depressão geralmente vai fazendo isso gradativamente, né? As dores, aqueles monte de pensamentos, né, que vem, né, que faz parte, né, da depressão, né, aqueles pensamentos de pesar, de culpa, né, aquela agonia, né, aquele desvalor a si mesmo, né, vão formando, né, uma gama aí de pesos, de dores, que aí, para não sentir essa dor, né, nós vamos produzindo aí menos serotonina, vai mexendo toda com a nossa química. Então, é importante perceber assim, que a depressão tem também um fator genético. Por isso que a gente, na anamnese, a gente vasculha lá a vida da pessoa inteira, na clínica, né? Tem algum parente, teve depressão na família, teve ideação suicida, né? Então a depressão tem um fator genético, mas nem sempre quem tem uma predisposição é o depressivo. Que um trauma pode gerar uma depressão, uma coisa, né, que ela passou, que para ela foi uma perda, né? Uma ofensa, né? Uma invasão muito grande, pode gerar a depressão, que a ansiedade, pouco a pouco, pode gerar a depressão, e aí ela vai perdendo libido, vai perdendo, tem um prejuízo no sono, né, que é muito comum a pessoa acordar aí 3, 4 horas da manhã, que ela é bem no momento onde o cérebro produz a serotonina, né? Então tem né, essa questão, e a pessoa vai perdendo a vontade de viver, né? Vai vindo pensamentos de culpa, de pesar, e aí está instalado, né? Pode ser por uma questão biológica, por uma doença que ela enfrentou, e aí ela está instalada. É importante perceber que às vezes a pessoa está seguindo a vida, mas ela está seguindo uma vida por senso de responsabilidade, sem sentido, sem vontade, sem brilho nos olhos, né? Vamos dizer assim, mas ela está em depressão, né? Que quem está próximo pode perceber, né? Vestimenta, cuidados pessoais, se você convida a pessoa, não faz mais, né? Se a pessoa não tem pensamentos futuros, né? Positivos, né? Se o pensamento futuro é sempre e se acontecer isso, né? É muito comum, né? A depressão ela gera esse pensamento ansioso. Se a pessoa fala muito mal de si mesmo, né? Se desvaloriza, se autoestima, né? Dela, o autoconceito, né? Aquela visão que ela tem dela mesma foi reduzida, né? Está muito, né, impregnada. Então todas essas questões nós temos que observar, né? E na dúvida, né, tentar conduzir, né, respeitando a autonomia da pessoa, mas a um profissional para fazer uma avaliação, né? Porque a depressão, junto com os outros transtornos de humor, ela é responsável são responsáveis, né, por 35% dos suicídios, né? E se a gente pensar aqui, né, não sei quantos minutos nós já conversamos aqui, tem mais ou menos aqui, mais uma meia hora, né? Então você pensa aí que a OMS diz que em cada 40 segundos tem alguém se suicidando no mundo. Que triste, né? Cada 40 segundos, ou seja, quantas pessoas
se suicidaram, né? No Brasil a cada 13 minutos. Né? Então, né, é muito complicado, né? Então a pessoa precisa mesmo desse diagnóstico o mais rápido possível, né, de um acompanhamento, e ela precisa de um acompanhamento medicamentoso mesmo na depressão, porque a depressão tem um quê biológico, né, tem uma produção reduzida dos hormônios, né, da química necessária, então precisa dessa intervenção médica e também da terapia para encontrar aí quais foram os gatilhos, né, que levaram, né, qual foi a situação que construiu, né, esse estado depressivo na vida dela. Então é importante estar muito atento a essas situações e, na dúvida, levar mesmo aí a um profissional para uma avaliação. Na clínica psicológica, por exemplo, a gente tem uma avaliação que é o inventário de Beck, né? Que são com perguntas, a pessoa vai respondendo e ele traz ali o grau, né? A gravidade da depressão, né? E estar atento, porque na tentativa de suicídio você pode ter uma coisa explícita ou uma coisa velada, né? Você pode ter uma expressão, né? Vou acabar com minha vida, né? Eu vou pular da ponte, né? Ou até um começo por uma automutilação, a pessoa começa, né, a mostrar que a dor está tanta que ela não está suportando, então ela precisa dividir, né, com o corpo para ver se ela aguenta, né? Mas tem as questões também veladas, né? Eu queria dormir e acordar, sei lá, daqui a um ano, né? Por mim eu ficava aqui na cama até o mundo acabar. Ou seja, são expressões veladas, né, de quem está ali pensando de que a vida não tem mais valor, né, e que no momento realmente está vivendo uma vida que não está valendo a pena, né, na interpretação dela diante da dor. Então são todas questões aí que nós podemos... Aí a gente pode entrar também, Vanderlei, em algumas questões assim que algumas pessoas têm feito, né? Quando a gente entra na questão do abuso infantil, né? De crianças que passam por esse drama, né? E muitas vezes não consegue falar porque sente culpa, né? Se sente culpado, não tem confiança e muitas vezes é ameaçado, não consegue contar para um adulto porque também tem medo. E como que os pais podem começar a notar? Também dessa mesma forma, a criança ela mostra de uma maneira diferente da do jovem, o jovem se expressa de uma outra forma, né? A criança ela manifesta isso de uma maneira diferente. Algumas coisas para a criança, como elaborar, né, a fala, né, e ser mais realista, porque ela vive um pouco um mundo mais fantasioso, né? São diferentes, né? Mas o resultado muitas vezes a vergonha, né? O comportamento diferente, a dificuldade de atenção, porque você fica seletivo, né? Achando que qualquer hora pode acontecer, então ela perde a concentração, a escola manda recado avisando, né? As vestimentas muito fechadas, né? Porque é sinal de que alguém foi invadido, né? Então estou me fechando para que ninguém me invada novamente. E o oposto também, a criança reproduzindo, né, o que o abusador fez, né, ou seja, tocando, né, nas áreas íntimas de outras pessoas. Se ela abraçava, ela começou a dar beijo demorado. Então são coisas, né, que podem denunciar, mas também denunciam outras questões da criança. Né? Pode um bullying que ela sofre na escola, ela pode também ter comportamentos parecidos, né? Ela foi invadida de certa forma moralmente, né? Foi humilhada, né? Então é importante se um pai ou uma mãe tem essa dúvida, se percebe que a criança tem contato com alguém, né? Usar também aquilo que nós temos próprio do ser humano, que é a intuição, e levar num profissional, porque o profissional ele vai ter o quê? Os instrumentos específicos para a criança projetar, né, aquilo que ela sente, porque ela necessariamente não vai falar. Até por medo dos pais, ou por fantasia, ou pelo abusador, o agressor colocar, né, a responsabilidade nela, por vergonha, como você falou. Então, nos instrumentos, né, nós temos lá, por exemplo, na clínica, o CAT, né, ela projeta, né, na história que ela cria, né, no personagem, né, aquilo que ela está vivendo. Na caixa lúdica, né, nos brinquedos, tem certos tipos de brinquedos que eles estão relacionados a símbolos fálicos, por exemplo,
né? Ou no desenho da figura humana, na interpretação do desenho. Então, na dúvida é bom, né? Não permanecer na dúvida, né? E realmente a criança e o jovem, eles têm uma reação diferente, né? Em algumas coisas, iguais em outras. O jovem hoje, né, focou muito a vida dele no ter, né? Então, esse sistema que nós vivemos padronizado, né? Eu tenho que ter o celular tal, eu tenho que ter, né, a roupa tal, o tênis tal. Então, se eu não tenho, eu não sou, né? Se eu não tenho, eu não sou alguém. Se eu não tenho algo, então ele focou ali no ter, né? As pressões, né, que a mídia coloca, né? Quando a gente avalia a depressão de jovem, criança, a gente coloca muito assim, o que ele quer ser, o que ele quer ter, e em virtude assim do que ele tem, do que ele, né, do que ele é. Essa distância mostra muitas vezes o grau de depressão, né? Mas essa distância, né, quando Jung fala sobre ideal de ego e ego ideal, é justamente isso, né? Estão projetando no jovem, né, muito mais no jovem até do que na criança, um ideal de ego inatingível e gerando uma sociedade com uma sensação de impotência tremenda, onde se introjeta a sensação, poxa, se eu não posso estar pelo menos no mínimo, não vale a pena viver, né? Então aí você pega o jovem já fragilizado e talvez impulsivo, também tem essa questão do suicídio presente, porque fora tudo isso, né, nós temos algumas sugestões, né, que são projetadas aí, né, alguns meios, né, então eles aprendem com os outros e tudo mais. Então é muito importante, né, tanto de um quanto do outro a gente está muito... Tem uma mãe que até faz uma pergunta aqui, né? Quando o jovem está nessa condição em que muitas vezes ele não aceita ajuda, né? Ele deve ser levado à força para fazer um tratamento? Porque é o desespero de um pai, né? Sim. O desespero de um pai diante da situação. Depende muito, né? A gente precisa aprofundar bem no caso, né? Ter essa compreensão, né? Você tem um estereótipo, né, de que o psiquiatra, de que o psicólogo é médico para quem está louco e tudo mais, né? Que eu vou ser rotulado, né? Todas essas coisas assim, né? E muitas vezes o jovem, por conta disso, ele não quer, né? Tem estados onde a gente percebe que o jovem não é capaz, ele não está com um raciocínio adequado, né? Ele está num estágio muito lamentável. Então, não tem muito o que fazer do que levá-lo de qualquer jeito. Tem estados que ele pode decidir, né? Então é importante tentar, né, explicar a função do psiquiatra, do psicólogo, né? Quebrar esses paradigmas, né? Dizer lá que o psicólogo é um companheiro, né, para uma viagem onde o destino é ele mesmo, que ele vai se autoconhecer, que ele vai compreender aquelas coisas que ele vai poder partilhar com alguém, já que ele está muito fechado. Tentar convencê-lo, tentar nunca tirar a autonomia se a pessoa é capaz de pensar. Agora, no caso da pessoa estar né, e assim, correr um risco, né? Eu estou falando aqui de estar deprimido, né? Mas de repente a pessoa já se colocou em risco várias vezes, então infelizmente a gente tem que optar, né, pela vida, não tem como. Até o próprio Conselho de Ética do Psicólogo, né, o CFP ou CRP, né, a única possibilidade que eu tenho de quebrar o meu sigilo é por um bem maior, se é o caso de alguém me falar que ele vai colocar a vida em risco, então eu tenho que procurar rapidamente alguém, um responsável, né, para a pessoa não fazer aquilo, né? Então, ou seja, optar pela vida. Se não tem como optar, né, por dar autonomia, o único que se resta é optar pela vida do jovem. Mas, se possível, né, para não criar uma resistência, conversar, dialogar, estar sempre de olho, se tem o risco é não deixar sozinho, né? Verificar a bolsa, tem algo concordante, né? Todas essas coisas assim, são importantes. Então precisava muito conhecer o caso, até se quiser entrar em contato comigo, eu fico à disposição para tentar compreender de uma forma mais profunda, né? O que está acontecendo, se é um caso que a pessoa está deprimida, se é um caso que a pessoa está realmente incapaz de decidir por ela mesma. Então, aí acaba entrando num assunto, né, que eu percebo que é um pouco da dificuldade dos pais, assim, uma angústia dos pais para tentar entender um pouco. A gente percebe que nesse contexto social que nós temos vivido,
né? E aqui eu não estou falando só num contexto, eu não estou falando num contexto religioso, mas vou colocar um contexto moral. Muitos pais questionando aqui, com dúvidas, para tentar entender por que houve uma crescente dos jovens na dúvida da sua identidade sexual, né? Que a gente vê isso crescendo de uma forma muito grande, muitos pais não sabendo lidar com essas questões. Alguns perguntam, nasceu assim? Vou fazer as perguntas que as pessoas precisam falar. Nasceu assim? Aconteceu algo? É um modismo? É porque o amigo é assim? Então, assim, os pais muitas vezes não conseguem lidar, não entendem as reações mesmo que está acontecendo com o jovem, que é um momento de mudança, de muitas coisas que estão acontecendo. Mas por que essa crescente? E por que eles apresentam tantas dúvidas nessa identidade sexual? Bacana. Vou tentar dividir aqui um pouco essas questões. Moda existe sobre tudo, né? Tudo que alguém faz, muitas vezes na TV, outras pessoas reproduzem, né? Mas é importante a gente olhar para o homossexualismo e separar, né? Que homossexualismo é uma coisa, ideologia de gênero é outra, né? São duas coisas. A Organização Mundial da Saúde, ela diz que não... isso eu entendo, né? Por tudo que eu já procurei, que nós não temos dados assim muito sólidos, mas nós nos respaldamos pelo que a ciência nos dá, que é essa visão da Organização Mundial da Saúde, que não existe opção, né, pelo homossexualismo, que então uma orientação, né, que a pessoa se descobre, certo? Isso é uma coisa, né? A pessoa, então eles estão dizendo lá que existe algo, né, na gênese, que a pessoa ela nasce, né, e aí em algum momento ela se descobre. Já tive alguns pacientes assim que desde criança eles falaram que eles sinalizavam esse olhar, né? O que não quer dizer que exista também, né, para o jovem, né, que está no meio, e principalmente o jovem que está na formação e identidade, onde ele se separa dos pais, ele vai procurar um grupo que não tenha jovem que esteja em algum grupo, né, porque ele quer estar incluso e porque aquilo é o que está pegando hoje. Então são duas coisas assim, né, muito que a gente precisa separar, né? O que eu digo para esses pais? É preciso amar com toda a intensidade, dialogar, respeitar, aceitar e ajudar com que o jovem ele seja uma pessoa cada vez mais inteira, com que ele se sinta mais inteiro, porque isso quem vai poder avaliar estar inteiro é só o jovem. Se eu realmente sinto isso, né, desde quando eu nasci, se eu realmente sinto, né, se eu realmente me vejo, se eu realmente sou homossexual, né, ou se eu precisava estar naquele grupo, era um grupo bacana e tudo mais, né, como é uma coisa crescente, eu achei, e agora eu me encontrei com outra, né, opção. É só o jovem que vai poder dizer isso, só que para isso ele precisa estar inteiro, né, para isso ele precisa estar íntegro, ele precisa ser amado, ele precisa ser respeitado. E aí, né, eu vou além, para ele poder escolher a partir dessa clareza que ele tem sobre ele mesmo, se ele se sente, né, ele é homossexual, né, a partir dessa clareza que ele vê, se encontra como homossexual, ele vai poder escolher entre os valores, né, que são maiores, né, que dão mais significado na vida dele, né? Então, por isso que é importante a gente separar, né? Uma coisa é você propagar algo, não respeitar a fé dos outros e tudo mais. Outra coisa é aquele jovem que ele muitas vezes se sente inadequado, com um nível muito grande de suicídio, porque ele é homoafetivo, né? E não está sendo compreendido por aqueles que deveriam amá-lo, para que ele se sinta inteiro e aí, diante disso, ele escolher o valor que é mais importante, né? Como nós temos, né, muitos jovens que escolhem pelo valor, né? E São Paulo mesmo diz, né, que muitas vezes é importante, seria bom ficar só, né? Então ele vai escolher pelos valores dele, se ele quer um companheiro, se ele quer ficar só, mas primeiro ele precisa compreender se isso é dele, né? Se ele nasceu assim,
ou se isso ele precisou como um suporte, como um grupo, como um estado. Então é importante a gente ter essa compreensão e assim, o pai e a mãe amar com toda a intensidade e dizer a esses pais, né, viver os seus valores, né, com toda a sua alma, com todo o seu amor, né, porque é isso que nós transbordamos. E aí o filho vai escolher de acordo com os valores que ele entender, né, que são melhores, que são maiores, que dão mais significado. Isso é importante. Pais, vocês serão responsáveis por tudo aquilo que vocês ensinaram aos seus filhos, mas vocês não serão responsáveis pelo comportamento e pelas decisões que o seu filho tomar, né? E isso é importante, porque às vezes gera uma angústia muito grande, mas eu ensinei, né, não só nessa questão do homossexualismo, mas quando a gente vê os jovens se envolvendo com álcool, com drogas, né, os pais se sentem culpados nisso, né? Sim, e é uma angústia muito grande para um filho e para um pai, né? Um pai, para um filho se sentir rejeitado, como se ele fosse, né, a orientação afetiva dele. Ele é uma pessoa, né? Ele é uma pessoa íntegra. Precisa ser olhado. Né? Ele precisa ser olhado como pessoa, né? E se perde, né? Quando se perde de convívio, de relação, né? Muitas vezes por um orgulho, onde se eu amo, né? E geralmente o amor ele vai passando os valores de um para o outro, né? Então fica mais fácil de eu enxergar as coisas, né, com clareza, com autonomia. E outra coisa que é muito importante falar, sempre, né, eu tenho lá na clínica pessoas que falam, e não é sobre a questão do homossexualismo, não, é sobre questões relacionadas a doenças realmente, né, drogas e tudo mais, sobre os colégios que os filhos estão estudando, né? Então quem mantém o colégio, né, somos nós, né? Exato. Então cabe a nós escolher, se nós vivemos esses valores nos trazem uma verdade, nos fazem felizes, então cabe a nós escolher colégios que sejam congruentes com os nossos valores, né? Muitas vezes optamos pelo melhor ensino, mas o ensino ele não é a integralidade do ser. A gente tem que estar muito atento a isso, né? E às vezes, assim, falta um pouco de condições, né? Às vezes o pai não tem essa opção de escolha, mas acompanhar, estar atento, estar presente, né? Que eu acho que isso faz toda a diferença, é o que falta. E aqui eu digo como professora, né? Uhum. A ausência dos pais, como impacta, assim, em tudo. E aqui não se trata só de uma questão pedagógica, não. É uma questão da vida daquela criança, daquele jovem, né? Eles sentem falta, é engraçado isso, né? Que eles manifestam isso dentro da sala de aula. Eles sentem falta dos limites, de quem coloca limites, de quem apresenta regras, né? Isso é importante para que ele aprenda a conviver com o outro e aprenda também a dominar a si próprio. Perfeito. Né? Entra justamente no que nós iniciamos conversando, né? Aquilo que tenta me determinar, né? Na verdade, sou eu que determino, né? Eu que posso compreender, né? A partir dos limites que eu compreendi, que eu introjetei e que vi que eles são bons, né? Victor Frankl até fala que a liberdade é somente uma parte da graça, que na verdade a graça inteira é liberdade com responsabilidade. Como é bom, né, fazer as coisas com responsabilidade, aquilo que se deve, e ver o fruto daquilo. Então, os jovens muitas vezes eles não são frustrados o suficiente, ou seja, nós não damos os nãos, né? Porque é no não, naquele frustrar, naquela dor que ele começa a elaborar, olha, o mundo não gira ao meu redor, eu tenho que sair de mim e construir, eu tenho que fazer algo, né? E aí é onde existe a mudança. Porque às vezes a gente quer colocá-los numa bolha, e também a gente não permite que eles passem pelas experiências, se frustrem e que os pais possam ter, diante dos acontecimentos, poder explicar para os filhos, né? Então é muito ruim isso também, né? Quando o pai quer guardar para si para que ele não passe por perigo algum. Perfeito, né? Eu brinco lá com os meus pacientes, né? Os jovens falam assim, pois você estava na redominha, né? Estava na redoma. Aí papai e mamãe tirou a redoma e agora você está com tudo isso bagunçado. Por quê? Porque você não criou casca, né? Então tudo que vem te afeta, né? Se você tivesse passado por isso, sofrido isso antes, né?
Viriam, batiam e caíam. Mas não, tá tudo penetrando, o negócio você vai ter que organizar, ordenar isso. Isso é responsabilidade sua agora. Agora sua. Você vai ter que, né, vamos dar conta aqui, né? Vou te ajudar, mas você que vai ter que dar conta disso, né? De criar essa casca, né? Porque não diziam não, hoje você vai nos lugares e dizem, então não gosta de mim, não me ama, né? Mas ficou frágil. Agora você vai se fortalecer, né? Fala, força, meu irmão. Vamos com força. Tem perguntas, Vini? Aí? Tem alguns comentários, né? O Sebastião Fernandes falou: Vanderlei, excelente psicólogo, profissional ético. Passou de elogio aqui. Passou de ano. Eu sei Sebastião, passou de ano. Aí tem uma pergunta aqui da Nádia Freire. Volta um pouco lá naquele tema que a gente estava falando a respeito dos pais, dos filhos e tudo mais. Então ela estava falando assim: acredito que minha mãe está tendo crises de pânico. Percebo que a questão da pandemia agravou esses sintomas, mas além disso, ela é o tipo de pessoa que quer fazer tudo sozinha e só o jeito dela de fazer as coisas é o certo. Quero muito ajudá-la. Você tem alguma sugestão de como fazer isso? Tá ligado, Vanderlei, com a idade também? Ou é só uma questão da pandemia? Tá ligado com tudo, né? A personalidade realmente, né? Quanto mais velha a pessoa, a tendência dela ser mais cristalizada, né? Mais difícil de mudar certos conceitos, né? Isso faz parte, né? Do processo humano, né? Mas a pandemia, ela aflorou, né? Diversos sentimentos, né? E justamente o pânico, né? Como ela tá dizendo aí, né? Que ela está vivendo um pânico, né? O pânico é o grau mais alto da ansiedade, né? Ou seja, quando a ansiedade está lá no seu limite, a pessoa entra em pânico, então ela trava mesmo, o organismo libera aí a noradrenalina, né? Num ponto, né? Onde a pessoa acha que vai acontecer tudo e mais um pouco, né? Os pensamentos não param e isso a pessoa acaba travando realmente, né? Então, a gente diz na clínica que muitas vezes o que se tem a fazer é só dar água, né? Porque na água a adrenalina, a noradrenalina se libera pela urina, né? Porque quando você dá água também você está do lado da pessoa, né? Então, muitas vezes o que precisa ser feito é uma intervenção, né, medicamentosa, porque nesse estágio de ansiedade a terapia nem entra, né? Estou falando aqui como psicólogo que já atendi várias pessoas em pânico, né? Se não baixar essa ansiedade para ela começar a compreender o que levou ela a esse estágio, você não consegue trabalhar, então é preciso entrar com a medicação para baixar, se é que realmente ela está tendo as crises de pânico, precisa ser, né, avaliado, mas o que você pode fazer, né, se você perceber que esse pânico não está naquele nível, não é realmente um pânico, é uma ansiedade, né, é tentar quebrar esse ciclo, né, tirá-la um pouco do meio onde ela está tendo todos esses pensamentos, como você falou, né, nós voltamos àquela questão das emoções, né, e aí começar a organizar o dia dela para que ela vá dizendo durante o dia para a emoção que vem, dá um tempinho aí porque agora eu vou, né, conversar com a minha filha, né? Agora eu vou fazer algo, agora eu vou rezar, né? Agora eu vou dar uma volta, vou tomar um sol, né? A gente falando de depressão, né? Retomando, né? Porque a serotonina, ela precisa da vitamina D, né, para ser produzida, então, ou seja, tentar quebrar esse ciclo, né? Que ela se envolveu, né, de ansiedade. Agora, se for pânico, realmente ela precisa de um psiquiatra, de uma medicação. Até responde uma pergunta que foi feita aqui justamente nessa questão, né? Quando saber que, assim, a minha ansiedade chegou num nível que eu preciso de uma ajuda especializada? Então, a ansiedade, ela, né, depois ela é uma patologia, né, que ela também tem um link aí com a genética, né, nós trazemos. Então, você vê crianças hoje, né, bem novinhas lá, que elas já ficam ansiosas, elas não conseguem nem sair da fralda, né? Ou por tanta ansiedade, para comer ela chora, né? Então você já vê que traz, mas tem ansiedade diante, né, daquilo que nós construímos de personalidade que ela vai aflorando. Ela saber se precisa procurar um psicólogo, né, e um psiquiatra, você precisa estar atento aos sintomas, né, da ansiedade, né? A ansiedade ela prejudica o sono, né, diferente da
da depressão, que ela tem aquele sono terminal, que a pessoa acorda, né? A ansiedade não deixa você dormir, porque o excesso de adrenalina, né, e toda a química cerebral, ela está se preparando para aquilo que você acha que, se acontecer, você tem que estar atento. Então você não consegue relaxar, você não consegue dormir. Então uma das coisas, né, a ser avaliada é o sono. E aí o sono, ele gera, né, entra naquelas colunas, né, ela gera uma série de outras coisas, né? A pessoa fica irritada, né? Aí a pessoa não produz, né, a química necessária. Então, na ansiedade, os pensamentos são muito relacionados ao futuro, é outra coisa que você precisa perceber. Se fica pensando que algo vai dar errado, né, que algo vai acontecer. Tanto que no pânico, né, a pessoa, né, eu já tive pessoas que me ligaram falando assim, olha, vai pegar fogo na minha casa. Que é justamente o que diferencia, né, ansiedade de medo é isso, né, o conteúdo objetivo, né. No medo eu sei por que é, né. Na ansiedade geralmente é algo que eu fantasio que vai ser, né? Então a pessoa na ansiedade ela fica criando, né, pensando que vai acontecer algo, que se acontecer ela vai morrer, que a casa vai pegar fogo, que vão ligar do banco, que vão tirar o dinheiro dela, né? Ou seja, são esses pensamentos que são característicos, né, da ansiedade. Que eles não cessam e assim, eles são intrusivos, né, e obsessivos, né? Intrusivos porque eu não tenho controle, eles vêm, né, e obsessivo porque geralmente é sobre aquela coisa que fica ali e eu fico, né, injetando aquela adrenalina porque vai vir, vai acontecer e eu me travo de certa forma, né? Então é um nível, né, da ansiedade, quando eu percebo que está somatizando, que está prejudicando, né, a minha vida, a minha rotina, é onde eu preciso procurar um médico, um psicólogo, porque a ansiedade, como eu falei das emoções, não é algo ruim. Não é ruim. Né? É por causa da ansiedade que vocês planejaram chegar hoje mais cedo, organizar as coisas, né? Por causa da ansiedade que quando você vai prestar um concurso, né, você pensa, e se, né, vier cair isso, e se cair daquilo, é que eu me preparo, né? Então a ansiedade é uma emoção que ela é boa, agora quando ela prejudica a minha rotina, ela já começa a precisar de uma intervenção, né, e dependendo do grau, uma intervenção realmente, né, em último caso, né, eu acho que a gente nunca tem que pensar assim como medicação como primeiro caso, mas em último caso vai compreender, né? E sempre ter assim, eu acho que é interessante a gente ter aquela lógica, que o que eu penso, né, eu sinto, e por causa do que eu sinto eu me comporto, né? Então ter essa lógica, né? Então se eu penso que eu vi, né, um amigo meu lá no shopping, e esse meu amigo, ele não olhou para mim porque eu fiz algo errado, né, eu vou me sentir triste, e aí eu vou me esconder, vou me esquivar, né? Então, se eu penso que ele não me viu porque ele é um cara que estava com outros amigos, é um cara metido, eu vou sentir raiva, e aí eu vou querer tirar satisfação, nunca mais vou falar com o cara, né? Se eu penso talvez mesmo olhando para mim ele não me viu, eu coloco um pensamento adequado ali, né? Então eu não vou mexer com as minhas emoções, vou estar livre para me comportar, né? Então a ansiedade é uma patologia que ela mexe com o pensamento, e aí automaticamente o sentimento e o comportamento ficam balançados. Muito bem. Tem perguntas? Não. Aqui tem. Ah, então vai. Manda bala. Então vamos lá, vamos entrar um pouquinho num tema sobre o aborto, né? A gente sabe que a origem do sofrimento ela está dentro, ela inicia no inconsciente, né? E quando a gente vai pensar aqui na questão do aborto, e aí a gente vai colocar essas duas questões, o aborto espontâneo e o aborto provocado. E o inconsciente, ele não faz julgamento moral, certo? Então aqui nós não estamos falando de um julgamento moral. Quais são as reações no campo, pensando no campo da psicologia, né? Não da moral, porque o inconsciente não tem essa lei, nessa lei moral. Pensando no campo da psicologia, quais são as reações que as mulheres sofrem, passam? Se isso tem alteração comportamental, sim ou não, quando é feito um aborto provocado e quando acontece um aborto espontâneo. Então,
o aborto, não importa, né, provocado ou espontâneo, ele é uma agressão, né, ao ciclo natural das coisas, né, e à mulher, né? Quando é uma seleção natural, mesmo assim, né, se criou uma expectativa, né, se sonhou, se planejou, né, e isso traz uma frustração tremenda, né, que mexe, né, com o emocional da pessoa, a ponto de muitas vezes a pessoa não querer ter mais filhos, e aí vira uma bola de neve, né? Você pensa assim que a família, né, planejou, pensou, né, sonhou, né, que eles queriam se casar, ter filhos, e de repente, por causa de uma fatalidade, né, por causa de uma seleção natural, às vezes por um erro que aconteceu no processo, se cria ali um trauma que, se não elaborado, né, se não compreendido a fundo o que aconteceu, se a pessoa não passar pelos estágios do luto, né, ou seja, perceber, né, que ela projetou ali, aceitar o que aconteceu, verificar e se responsabilizar pelas culpas, sentir raiva, né, que são fazer a barganha, que são as fases do luto, né, a pessoa não conseguirá, né, talvez engravidar novamente, não conseguirá ter uma relação sexual por conta de não conseguir lidar com aquela dor, né, porque a relação sexual, porque pensar em ter outro filho, até ver outras crianças, né, resgata nela, né, aquela dor que ela não superou, né? Então nós precisamos nos olhar como um ser que transcende, né, que mesmo diante das maiores dores nós podemos tirar dali um ensinamento, né, podemos compreender o que pode ser melhorado, o que pode fazer de bom naquilo ali, mas não perder, né, aquele ideal, né, que eu já atendi várias pessoas com aborto espontâneo, né, e assim, a minha esposa é prova, né, a Cibele, o Henrique e o Bernardo, né, um beijo para eles, são prova de que eu chorei quando a pessoa teve um outro filho. Por quê? Porque não perdeu o significado, né, porque essa dor, né, e principalmente pelo vínculo, né, pela ligação irrefutável, né, biológica e psicológica que a mãe tem, né, com o filho, não importa o estágio que esteja, né, mas todas aquelas expectativas, né, no caso do aborto espontâneo, né, geraram ali muita dor, mas também podem gerar um ensinamento, porque eu não posso me reduzir a uma pessoa, né, que não é imagem e semelhança de Cristo, que não pode transcender, né? Então, assim, graças a Deus, né, os casos que eu atendi, as pessoas compreenderam o significado que dava para ela, para o marido, ter um filho, né, e que aquilo aconteceu, que não foi por escolha, que aconteceu talvez por um erro no meio do caminho, que agora não precisa acontecer novamente, né, e reconstruíram isso, mas que traz dor, que nós muitas vezes encontramos na clínica um problema matrimonial, que depois você vai a fundo e percebe, né, um problema de relações, porque às vezes eu tenho a relação com alguém que esperava isso de mim, então eu nem quero mais ver aquela pessoa, né, um problema até profissional, não quero voltar para a empresa porque todo mundo teve e eu não tive, né, ou seja, são assim, infinitas as possibilidades, mas o importante é que a pessoa, como eu sempre repito, disse isso aqui algumas vezes, olhe para a sua realidade, compreenda a sua verdade, né? A própria palavra diz: conhecereis a verdade, ela vos libertará. Compreenda tudo que aconteceu, né? Mas dê um significado além daquilo ali, né? Mas, Vanderlei, às vezes acontece que nós, que estamos próximos a um casal que teve essa perda, né, que sofreu um aborto espontâneo, não por maldade, mas tentando ajudar, né? Às vezes a gente tem algumas colocações que não ajudam, né? Perfeito. Como, por exemplo, era muito pequenininho, você nem conhecia, né? Você pode ter outros filhos, como se aquele não fosse, né? Então isso... Eu preciso ser autêntico, né? Eu preciso compreender, olha, era querida, era amada, eu queria muito, né? Aconteceu. Então essas falácias, né, realmente elas não ajudam, né? Ajuda muito fazer um bolo, né? Né? Ficar perto, outro dia me perguntar, chorar junto, né? Não projetar, né, no outro novas ideias, deixa ele no tempo dele, ela no tempo dela, criar as novas expectativas, não causar mais peso do que o peso que já se tem, né? Deixar o ouvido disponível,
né? Mas não obrigar a falar, né? Que é diferente, né? O meu ouvido está disponível quando você quiser conversar, né? Então, tomar cuidado mesmo com essas falácias, né? Que está na hora da gente amadurecer essas coisas, né? Ter essa compreensão, olhar com mais profundidade, né? Pensar antes, né? Porque elas realmente atrapalham muito, né? E criam às vezes muitas resistências, né? Porque quantas pessoas eu atendi que falavam assim, não, mas eu tenho medo de acontecer de novo, né? Porque fulano vai falar isso, porque... E para você ver que é um conteúdo tão emocional, né? Vygotsky, ele explica lá na teoria dele, né? Como professor, você deve conhecer bem, né? Ele relaciona que a memória, ela é proporcional à atenção e a atenção é proporcional à emoção, né? Então, aquilo que me emociona, né? Aquilo que mexe com a minha emoção, seja de forma pesada, de forma leve, triste, né? Ou alegre, né? Porque mexeu com a minha emoção, minha atenção captou, né? Intensamente e por isso fixou muito melhor na minha memória. E aí você começa a perceber como coisinhas pequenas, como a que você citou, mexeram tanto com a emoção, porque a pessoa lembra de todas as falas, né? Então, por lembrar, né? Por estar tão fixo na memória as falas, você sabe como essas falas muitas vezes, né? Mexem mesmo com o emocional da pessoa. E quando a gente pensa na questão do aborto provocado, porque houve uma decisão, sim, né? Sim. A mulher, ela tomou a decisão, não vamos pensar aqui nas circunstâncias, né, que levaram ela a tomar a decisão, mas ela tomou uma decisão. E a gente já viu muitas pesquisas de mulheres que cometeram suicídio, né? Um grande aumento de suicídio por mulheres que provocaram o aborto. E mulheres que carregam culpas muito grandes. O que a gente consegue avaliar disso? Porque ela não tomou uma decisão, ela queria fazer aquilo, né? E por que há esse processo psicológico nela também, essas reações pós-aborto? É importante, assim, existem alguns estudos, né? E está se formando algumas ideias com relação a algo relacionado à questão. A gente fala assim, depressão pós-parto, né? A depressão pré-parto. É importante quando a gente fala do aborto provocado, a gente está atento que ali existe uma reação, né, nos hormônios, né, que existe uma mudança química, que a pessoa muitas vezes não está em estado de decidir, então nem deveria decidir. É importante ter essa avaliação, né? Como que está antes, né? Então muitas vezes muitas pessoas em volta acabam decidindo pela pessoa, porque ela está no estado depressivo por conta de questões hormonais, né? Então, mas realmente, né, acontece de decidir e muitas vezes chegam na clínica as pessoas com problemas nas inter-relações, nas relações sexuais, pessoas com pesar tremendo, com sensação de culpa gigantesco, né? E na verdade procurando por uma outra questão, nunca vão procurar, mas depois o assunto vem, né? E na verdade foi a partir disso, né, que a vida não começou a desenrolar, né? Eu estava falando das fases do luto, né? A relação, né, da mãe com o filho, né? Naturalmente, né, ela é de criar, de amar, de zelar, de proteger, né? Essa é a natureza inegável, né, da mulher, né? Ou seja, algo que vá contra essa natureza, né, é uma agressão psicológica, né, a si mesmo, né? Por mais que não se tenha a compreensão, como nós iniciamos aqui, por causa de questões emocionais, eu acabo decidindo, né, aquilo que depois eu entendo que não era o melhor. Então, o que acontece? A pessoa nega, né, que aquilo é ruim, ela nega que aquilo fez mal, ela nega que o aborto, né, foi uma decisão, porque olhar para aquilo e elaborar causa dor. Só que numa linha de tempo, se a gente for né, fazer uma linha do tempo, o que acontece? Porque ela não olha para essa dor, mas ela não quer conviver mais com crianças, porque ela não olha para essa dor, ela tem dificuldade às vezes nas relações sexuais, porque ela não olha essa dor, né, e todas as sensações que isso traz, faz com que ela, de certa forma, tenha brigas, né, no
no matrimônio, porque era a expectativa, e hoje, né, ela não quer. Ou seja, gera muitas vezes um sentimento de compensação, onde a pessoa quer ter outro bebê achando que ele vai suprir, né, aquilo, e aí pode gerar um outro aborto, porque ela vê que não deu aquele significado, ou a criança nasce e não tem aquele olhar devido por conta dela não lidar com ela, e isso vai virando, né, Isso é até uma dúvida. Por que abortos contínuos? Ou porque o primeiro não impactou, não faz sentido? Por que algumas mulheres têm a tendência de recorrentes abortos? É impossível não impactar, né? Assim, essa questão da gente falar sobre a redução de danos, né, é uma pseudo-redução de danos, né? Nós vemos na clínica que a pessoa ela está realmente tocada. É uma relação, né, como eu disse, irrefutável entre biológica, psicológica da mãe, né, ou seja, com o filho que foi violentamente rompida, e toda a relação, né, porque nós somos seres afetivos, eu deixo um pouco de mim no outro, o outro deixa um pouco dele, não tem como negar, até pelos fatos, né, e até pelas estatísticas, né. Estatisticamente teve um estudo na Dinamarca, onde ficou lá, né, comprovado que 52% das mulheres que provocam o aborto 2 dias antes, elas já estão apresentando sintomas psiquiátricos, né? E desses aí, 28%, né, com outras patologias depois, né, 30% com sentimento de culpa. Então é inegável, né? Um outro estudo que teve na Inglaterra mostra que as mulheres que provocaram o aborto, o dobro delas têm problemas psiquiátricos comparados a que não provocaram um aborto. Então, ou seja, isso é dado, né? Isso é estatística, isso é fato, né? E é o que nós vemos aí na clínica todos os dias, né? E aí entra, né, na sua pergunta, a questão compensatória, né? Se eu tiver, eu acho que eu esqueço, né? Eu acho que de certa forma isso nos leva a um reducionismo do ser humano, né? Eu achar que extinguir, eliminar, eu vou ligar uma chavinha e eu não tenho uma memória, né, como pessoa, uma memória refinada, uma memória emotiva, emocional, afetiva, né, eu me pensar realmente aquele ser biológico, né, eu sou um ser que tem memória afetiva, memória emocional, né, eu sou um ser que, de certa forma, eu posso transcender mesmo diante do maior mal. Isso é de um reducionismo, como a gente conversava aqui antes, né? Eu vejo uma pessoa falando mal de mim, que passou outro dia na TV, o cara falando da estrada lá, aí, porque ele está falando da estrada que eu tinha que arrumar, eu vou lá, pego uma arma e elimino, achando que eu vou eliminar a problemática toda, né, de não ver mais a pessoa. É engraçado que quando nós estudamos, né, a psicologia, né, da infância, né, a gente vê que uma criança, ela ri, né, e vocês acho que já fizeram isso muitas vezes, você põe a mão na cara e você tira, você põe a mão na cara, toda vez que você tira que ela vê seu rosto, ela ri. Por quê? Porque a criança não tem essa compreensão de finitude, né, de existencial, ou seja, quando ela vê, existe, quando eu tampo, não existe, né? Então lidar com uma situação achando que eu vou eliminar todo um contexto, né, eliminando, né, abortando, né, é como se eu voltasse àquela fase infantil onde assim, tampei não existe, né, matei não existe, não é assim, nós temos uma memória emocional, né, e estão aí os dados para perceber, então é uma agressão, né, é lógico que existe uma justificativa muitas vezes para se sentir menos culpado, né? Nós vemos muito isso é natural, nós fazemos isso, né? Nós fazemos os nossos erros, né? Nós justificamos porque a gente se sente menos culpado, mas não resolveu, eu não fui autêntico, e aí se eu não fui autêntico, eu não encarei o que precisa ser mudado, porque só na autenticidade, é só na verdade que eu mudo, né? E aí eu fui levando isso. Então, ou seja, esse estágio de negação no aborto, né, provocado, ele é muito comum. Então se nega,
né? Não quer pensar naquela dor, não quer lidar com aquela dor, não quer se lidar com o ato, e isso provoca aí um turbilhão de outras coisas na vida da pessoa, e por isso que muitas vezes se chega ao suicídio, né? Podemos chamar, tem até uma pergunta aqui, podemos chamar de síndrome pós-aborto? Perfeito. Né? Tem alguns estudos citam com síndrome pós-aborto mesmo, né? São sintomas, né? E aí eles enumeram lá vários sintomas, então é perda de libido, problemas nas inter-relações, problemas nas relações sexuais, né? Um pesar muito profundo, sentimento de culpa, né? Ou seja, se estabelece alguns itens lá e se dá esse nome mesmo de síndrome pós-aborto. Né? É possível a gente dizer, porque né, no ciclo, né, se a gente pensar na mulher o casado, que tem relação sexual há mais de 10 anos, né, vou pensar assim num número maior, é possível acontecer microabortos e que nós não temos a consciência de que isso aconteceu. É possível essas mulheres que sofrem, passam por esses microabortos, terem reações de síndrome pós-aborto, mesmo não tendo a consciência de que estava grávida? Então, eu assim, desconheço um pouco por nunca ter atendido, eu trago muito sempre aquele no meu dia a dia, né? Mas eu né, como estudioso da área de psicologia, eu entendo que nada passa sem a nossa percepção, né? Talvez nós não consigamos dar nome, né? Mas nós entendemos, né, que algo aconteceu. Né? Diz a Gestalt, né, que o todo é maior do que a soma das partes. Né? A teoria da Gestalt ela enxerga muito assim, né? Aquela coisa que nós vamos visitar alguém e a gente está todo mundo sorrindo, tal, também fala, poxa, tem alguma coisa errada aqui, né? Nós somos capazes de captar esse todo, né? E não só aquilo que de certa forma é relatado. Então eu acredito que deve ter ocorrido muitas vezes a pessoa não saber por quê, até porque existem mudanças hormonais, né? Mesmo sem a questão inconsciente, há uma mudança no corpo, né? E aí a nossa mente é nessa unidade vital, né? Nós somos essa unidade vital, né? O que o corpo percebe, né? Lógico, o cérebro gera uma reação. Sim. Tem uma questão aqui, até bem pessoal, né? Na verdade é um testemunho, um desabafo de uma pessoa, né? Ela não sabia que os anticoncepcionais são microabortivos, né? E uma vez numa conversa com o padre explicou, né? Porque ela achava que ia impedir a fecundação, mas na verdade ele impede a nidação, que a nidação seria quando o óvulo ele consegue fixar no útero da mulher, já houve a fecundação. Então é nesse momento que os anticoncepcionais costumam agir, no momento da nidação. Então já houve a vida, então houve, né, um microaborto, pode acontecer um microaborto. E após ela conversar com o padre explicar, ela voltou na ginecologista porque ela queria que a ginecologista explicasse para ela por que ela tinha passado a medicação, porque ela já tinha algumas questões morais e a ginecologista disse que não agia aí, impedia a fecundação, né? E aí depois ela entendendo, ela percebeu que não era isso. Hoje ela sente que uma culpa muito grande. Para ela deve ter feito muitos microabortos, então na cabeça dela como mãe, como mulher, ela eliminou muitos filhos. E hoje ela sente uma culpa muito grande. Como que as pessoas que estão próximas, ou até mesmo se ela estiver acompanhando, né, como poder ajudá-la, né, para que ela possa seguir, né, porque era algo inconsciente, na verdade ela não sabia, né. Sim, não tinha compreensão, né, e eu acho que talvez os padres poderiam dizer muito melhor do que nós, né, que se ela não tinha consciência, né, onde está o pecado, né? Ela não tinha essa compreensão, né? E logo quando compreendeu, não fez mais, né? Que ela não olhe dessa forma muito rígida, né? Porque ela não planejou, ela não pensou, ela não quis, né, fazer, né? Isso que ela entende como um mal na vida dela, né? E que ela se perdoe, né? Que ela né, olhe para si mesma, né? E veja, né? O que Deus, né,
entregou por ela, olhe para si mesmo e veja o que ela já construiu como vida, né? Que não vale, né, ficar amarrado nisso, ela já tem, né, um perdão, né, dado. Até porque, assim, o que a gente fala do auto-perdão, né? Que eu acho que é um tema bacana de se falar na questão do aborto, né? Se compreender que naquela fase eu não tinha a maturidade, né? Mas que hoje eu faço o que deve ser feito, né? Que hoje, então hoje eu não sou aquele Vanderleizinho mais. Errei, mas eu compreendi, avaliei e agora eu não faço mais. Então eu preciso me reconciliar, porque ele era jovem, né? Ele não entendia, mas agora que eu compreendi, eu faço, porque é onde entra o perdão, psicologicamente também falando, entra a graça, né? Eu acho muito interessante a passagem onde coloca um paralítico, né? E aí Jesus podia dizer qualquer coisa ali, podia falar assim, os teus pecados são perdoados. E aí ele, então onde entra o perdão, né? Entra a graça. Na psicologia, né, é a mesma coisa, né? Se você compreende, se você elabora, se você volta, né? E mesmo para aquelas pessoas que fizeram propositalmente, se sentem culpadas, né? Essa compreensão de que eu fiz, né? Mas eu não era quem eu sou hoje, eu não tinha essa maturidade, né? Eu não tinha essa capacidade de compreender a fundo, né? E a partir desse momento eu tomei uma nova decisão, estou vivendo o que eu devo viver, o que deve ser feito. Então, é buscar, né, essa compreensão, né, de que insistir nisso até que passa daqui para cá, né? Insistir na ideia até que ela passa aqui para cá, porque nós somos assim, né? Nós precisamos insistir, compreender, né? E talvez esse é um processo necessário, porque ela relata que ela não consegue mais engravidar. Ela não engravida. E talvez isso está associado a essa falta de perdão, né? De pensar que... E pensar, gente, que os nossos pecados são muito grandes, mas a misericórdia de Deus é muito maior, né? E poder reconhecer e seguir adiante, né? O Senhor sabe de tudo, de toda a nossa história, né? Não nos condena por isso, né? Mesmo que a gente tenha feito consciente, né? Se há um arrependimento, que a gente possa seguir. Perguntas, Vini? Não perguntas. Eu tenho uma pergunta pro Vanderlei, porque assim, a gente vê que tem surgido uma leva muito grande principalmente de jovens católicos interessados muito nessa questão do temperamento, né? De começar, de ter a questão dos temperamentos como uma guia nesse autoconhecimento, né? Identificando ali as coisas interiores. E aí eu queria perguntar, existe alguma relação ou alguma tendência, tipo assim, o temperamento X ele tem uma tendência maior para ansiedade, para depressão, ou o temperamento Y ele já é um pouco mais seguro? Existe essa relação ou qualquer temperamento pode estar propício a desenvolver uma depressão, uma ansiedade? As duas coisas, né? Qualquer temperamento, né, dependendo dos desgastes, dos estresses, né? E quando eu falo estresse, eu diferencio do medo e da ansiedade, porque o estresse é algo biológico. Você pode medir, né, a quantidade de adrenalina, quanto aquilo te afetou hoje. Tem até treinamentos para você controlar. Você assiste alguma coisa que te causa um estresse, você vai olhando para o gráfico, tentando organizar, né? Você vê a ciência, né? Então, todo temperamento, né? Alguns temperamentos, por exemplo, causam até um desgaste maior, mas tem alguns temperamentos, por exemplo, o melancólico, né? Por eles ter um teor mais profundo, né? Hipócrates, quando ele faz o estudo lá, ele compara a Terra, né? Então, a Terra, quando você pisa ali, ela fica, né, aquele tempão ali, né? Ou seja, questão de guardar mais coisas, né? Inclusive, eu tenho um filho sanguíneo e um filho melancólico, né? O sanguíneo, se você falar com ele, daqui a pouco ele tá vindo, dando risada e tal, né? O melancólico, você vê que ele fica ali cabisbaixo, ele remói, mas assim, só que ele é mais profundo, ele é mais analítico, né? Então, pode, por causa do temperamento, né, facilitar, sim, né, essa entrada, né, do conteúdo, né, que deprime, né, por ser um temperamento mais profundo. Não quer dizer que o outro também não sinta, que o outro também não... Porque, na verdade, assim, nós temos o temperamento, mas o temperamento não nos tem, né? O temperamento nós ganhamos, é dom de Deus, né? Nós entendemos como ele age, como ele funciona em cada um de nós, mas quanto menos você vê do meu temperamento em mim, mais significa que o meu temperamento está lapidado,
né? Então, por exemplo, um colérico, né? O colérico é expansivo, comparado ao fogo, né? Aquela pessoa que chega, primeiro ele faz, depois ele se machucou, né? Geralmente. Mas você pega o colérico, que ele direcionou aquela força para a resolução de problemas, de conflitos, né? E você olha para eles e fala assim, poxa, né? Nossa, como uma pessoa é dócil, né? Porque ela gasta aquela energia, aquela expansão contra os fatos, não contra as pessoas, né? Então, existe sim, né, uma influência do temperamento em todas as patologias, por isso que é importante a pessoa compreender, né, o que tenta determinar, porque nós temos duas coisas que tentam nos determinar, né? Que é o nosso temperamento e a nossa história de vida. E isso aí, e o conjunto disso faz a nossa personalidade, né? A personalidade é a soma, né, do temperamento com o meio, né? E aí esse impacto faz a personalidade. Então, diante dos fatos, como eu compreender o meu temperamento? O meu é fleumático. Então, né? Muitas vezes estão acontecendo as coisas, fleumático é aquele que daqui a pouco vai se resolver, deixa pra lá, aí a família quer viajar, você, não, aqui tá bom, tá? E eu preciso ver que eles precisam, né? Mesmo que eu não tenha vontade, então eu preciso compreender o meu temperamento e fazer um movimento. E muitas vezes eu faço esse movimento, saio do que o temperamento tenta me condicionar, e o produto, o resultado daquilo é muito melhor do que se eu deixasse o temperamento me determinar. Então nós não somos determinados, temos muitas coisas tentando nos determinar, e o temperamento é uma delas, que é importante a gente perceber que ele não pode dominar, ele pode sim dar um teor único, né, sagrado a cada um de nós, e aí a gente usa dele para o bem. Então tem, né, o mais profundo, né, então o melancólico ele pode sim produzir pensamentos mais negativos, é muito comum, né, mas ele pode também começar a inverter essa lógica, olhar mais no coração do outro, se doer menos pelo que o outro falou, porque ele enxerga além, né, do que a pessoa é, mas que a pessoa tem uma história, né? Então tem muito a ver sim com as patologias, né, mas é algo que eu ganhei de Deus, é um dom de Deus que eu preciso compreender, ver quando ele tenta me determinar, se realmente vale a pena ser determinado por ele ou se eu tenho que lapidá-lo e avançar, né, para viver melhor, né? Perfeito. Que bom. A hora já está avançada. A gente agradece bastante aqui, mas o que a gente vê é não passamos ileso a nada, né? Sim. Eu acho que isso é importante, Sim. né? Na nossa vida a gente não passa ileso. O que vai diferenciar é como a gente vai lidar com cada situação da nossa história, né? Porque estar vivo, a gente vai correr sempre riscos, né? Pelo fato de estarmos vivos, né? E aqui, quando a gente fala da questão do aborto, da questão do homossexualismo, né? E aqui é sem caráter de julgamento mesmo, né? Que hoje a intenção era mesmo dizer nossas reações, nossos comportamentos psicológicos, né? Porque nós não passamos ileso a nada, né? De alguma forma a gente vai dar uma resposta ao mundo, né? Ou de um jeito positivo ou de um jeito negativo. Às vezes aquela régua moral acaba tirando a nossa humanidade, né? E essa humanidade é que ajuda com que eu olhe o outro mais profundamente, né? Com que eu me coloque no meu lugar e ajude o outro também, né? A se colocar no lugar onde deve. Ter empatia é... Perfeito, é olhar mais profundamente, né? O próprio Cristo, quando vê a multidão, sentia de compaixão com a dor do outro, né? E esses meios tecnológicos todos hoje, que muito ajudam, né? Como nós estamos aqui chegando em várias casas, também muitas vezes atrapalham porque nos desconectam, né? Dessa afetividade, né? Desse profundo, né? Então nós vemos milhares de patologias aí, falando de algumas agora, né? Poderíamos sugerir mais um monte, por exemplo, transtorno obsessivo compulsivo, né? A pessoa que tem um transtorno obsessivo compulsivo, ela tem uma tendência ao perfeccionismo. Imagina no mundo gerando um padrão e eu não consigo atingir esse padrão e eu que sou tão perfeccionista. Imagina o sofrimento, né? Então, perceber, né, que muitas vezes também esse mundo, né, tenta nos determinar, né? Tenta fazer com que a gente olhe só o ter, né? E o ser, né? Sim. Nós acabamos muitas vezes não vendo. E é isso, gente, a Comissão de Defesa da Vida é isso, defender a vida é nesse âmbito, né? Porque todas as vezes que a gente vai contra as questões de ideologia de gênero, ou que a gente se posiciona contra o aborto, ele está muito ligado
a gente saber o que vai acontecer comportamentalmente com essa pessoa, né? É uma preocupação porque a gente sabe que determinadas escolhas vão ferir profundamente a dignidade humana, né? E isso é amor, né? Não é o fato de não querer que o outro viva a sua vida, ao contrário, né? É olhar para a vida do outro e saber, meu irmão, por esse lado você vai sofrer, né? Estamos aqui pensando na dignidade da sua vida, né? Provocar um aborto, como o próprio Vanderlei falou, não passa ileso, né? Sempre vai ter uma reação. Então a comissão está para isso, para defender a vida de todas as maneiras, né? É a dignidade, é defender a dignidade humana, que é isso que importa, né, Vanderlei? Acho que é isso que é o mais importante. A gente agradece as perguntas, Vini, obrigada. Tamo junto. Amanhã a gente tem o nosso 6º encontro. É muito importante que os jovens estejam bem atentos amanhã. Amanhã quem vai conduzir esse encontro é a comunidade Divino Esposo, falando um pouco do movimento do jovem contra essa cultura da morte, né? Como eles se posicionam, né? Como que Deus tem chamado a vocação deles sendo jovem, diante de uma sociedade que quer impor tantas coisas que ferem profundamente a conduta e a vida dos nossos jovens, né? Então, cabe para os pais também, eu acho que é muito importante os pais estarem. A gente agradece por vocês estarem conosco, compartilhe, as pessoas que não assistiram possam assistir depois, né? Amanhã a gente volta com acesso pelo Facebook da Diocese, tá bom? Agora até o final, até quinta-feira, estaremos com o Facebook da Diocese. Tá? Uma boa noite, que Deus abençoe todos vocês. Obrigada, Vanderlei. Obrigada, Vini. Boa noite para vocês. Qualquer coisa, entre em contato. Estamos aqui. Não termina aqui, né? Eu acho que o que nós falamos tocou muitas pessoas, né? Falamos mesmo com essa visão de amor que você falou, sem a régua moral, mas com a régua da compaixão. Então, se você precisa de mais algum auxílio, de mais alguma palavra, também me coloco à disposição. Que bom! Dessa vida que também é sua, né? Então, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp e aí eu encaminho o contato dele. Uma boa noite, fiquem com Deus.